Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Eu quero que você fique comigo até o final. Essa palavra tem um poder de transformação muito grande. Vai te ajudar a ficar leve e a prosseguir a caminhada. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Já curte o vídeo, faz com que o vídeo ainda vá mais longe quando você faz assim. E perceba aí se você não está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, é bem rapidinho. Você aperta em inscrever, ativa o sininho e toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para o seu coração aqui no canal, tá bom? Então se inscreve aí. Ai, que coisa pesadíssima agora. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 20, diz o seguinte, ó. Vamos comigo, com o papai. Porque não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e não peque. Agora, o verso 21 dá o sentido do primeiro. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que tu não ouças o teu servo falar mal de ti. Quem aqui tem uma facilidade assim de lidar com críticas? Quem aqui acorda de manhã, dobra o joelho e fala: Jesus, que venha muita críticas pesadíssimas. O ser humano tem uma certa dificuldade de lidar com a crítica. Mas se eu te dizer algo e que precisa ser compreendido, é que a crítica, ela é exponencial para gerar crescimento quando analisado a fonte que a emite. Porque existe a crítica e existe o conselho. E no conselho, muitas das vezes carrega a crítica, mas dentro da crítica não carrega-se o conselho. Porque quem critica por si só, ou pelo mero ato de criticar, não está com vontade de que você evolua, cresça. Não. Ele quer destruir. A crítica, ela destrói. O conselho não. O conselho carrega a crítica, mas o conselho edifica, constrói. O problema maior nosso é descobrir o que é crítica e o que é conselho. E eu vou te falar algo, a gente que é jovem, eu digo por nós aqui, por mim, a gente vai errar muito ainda. A gente já errou bastante. Eu mesmo sou profissional. Até falei alguma coisa para você na mensagem anterior, né? Então não é plausível pensar que vamos viver uma vida onde todo mundo vai nos aplaudir, porque parece que vamos acertar sempre. Não. Eu sou um pregador do evangelho, prego desde os meus 19 anos de idade, e já falei cada coisa que eu tenho vergonha hoje. A primeira vez que eu subi para pregar, irmão, eu cometi um erro já de cara, que na verdade eu não cometi porque teve um teatro antes. Se não tivesse o teatro, eu tinha acabado com a mensagem. Irmão, tem uma história na Bíblia do Sadraque, Mesaque e do Abidnego. Os três foram para a fornalha, lembra? Foram para a fornalha, de fogo ardente. E tinha um quarto homem na fornalha. E o quarto homem para mim era o Daniel. E o Daniel, coitado, estava na cova do leão, ia ter que passar de lá rapidão, ir para a fornalha. Eu estava viajando, irmão. Eu era muito jovem. E eu estava assim, nossa, o Daniel, top. Aí teve um teatro. Irmão, glória a Deus pelo teatro. Porque no teatro mostrou que o quarto homem na fornalha, na verdade, era Jesus. Ai, que bom.
E aí quando eu preguei com tanta certeza. Eu falei, gente, olha, eu tenho certeza. O quarto homem era Jesus. Ignorância da minha parte. Eu era um menino ainda. Mas ainda sou. E ainda tenho muito a aprender. E por isso preciso reconhecer que vou errar. Agora, sabe qual é o problema? O problema é como a gente lida e como isso chega até nós. Então não é mais sobre mim. É sobre nós. Quem trabalha aqui? Quem já sofreu com críticas no trabalho? Na família? Na internet? Na vida? No todo? No sempre? No agora? No ontem? Como é que você lida? Eu vou te dar um exemplo. Se 100 pessoas, 99 te elogiam, uma te critica, qual é o sentimento que domina o teu coração? Entendeu? Isso é a gente. Se de 100 pessoas, 99 digam, uau, que lindo! E mais uma pessoa diz, nossa, que ridículo. Aí você fica assim, mas por quê? Meu Deus! E aí você esquece de todas as outras 99 pessoas. Então isso é o ser humano. A questão é, como que eu aprendo a lidar com isso? Quando que eu vou amadurecer o suficiente para que a crítica não me paralise e também para que a crítica não me deixe de crescer? Sabe como? E aí eu olhei para a palavra, busquei no Senhor, e eu tenho um texto, eu quero compartilhar com vocês. É um texto de Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 31, que diz o seguinte: o ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Então aqui, Provérbios, Salomão está dizendo o seguinte: olha, se você ouve a crítica e aprende com ela, você vai habitar entre os sábios. Agora, só porque parece crítica, só porque te afia, te incomoda e você recusa, o seu destino não será bom. Então agora eu entro no consenso que a gente precisa ser criticado. É ruim, né? A gente não quer, mas eu vou dizer, a gente precisa ser criticado, mas precisamos ser criticados pelos sábios conselheiros. Não por quem não construiu nada, não por quem não tem nenhum fruto percebido, não por quem quer destruir você, mas por quem ama você. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você tem um amigo que às vezes te irrita, porque te critica, te provoca, te faz pensar e refletir, te tira do eixo muitas das vezes e diz, você está errado. Ame ele, abrace ele, diga, não saia da minha vida jamais, porque enquanto eu der ouvido para um amigo sábio, eu habitarei entre os sábios. Agora, quando o meu ouvido se fechar para a repreensão, o meu destino não será bom. Então, pelo amor de Jesus, meu amigo, diga isso. Continue me criticando, mas em amor, no secreto, para que eu continue crescendo. Então, eu já começo a entender que eu preciso levar uns cascudos de vez em quando. Eu tenho uns amigos que são assim, irmão, que falam a verdade. Eu quero eles perto de mim. Às vezes eu tenho vontade de mandar eles pegar férias, mas eu preciso deles. A gente precisa de pessoas que digam a verdade, mas da maneira correta. Gravei uma mensagem há uma série ou duas atrás falando sobre o sincericídio, o matar com a verdade. Tem gente que também mata com a verdade dita da maneira errada. Agora, veja, se a crítica a gente tem dificuldade, o elogio a gente tem? Não. A gente ama ser elogiado. Não é verdade, minhas lindas? Né? Nossa, que linda!
amiga é falsa, você sabe que ela é falsa. Você sabe que ela é falsa. Eu ia falar um adjetivo. Ai, deixa pra lá, né? Aí sucuri em paz. Mas olha, você sabe que ela é falsa, certo, né? Porque você já viu. Ela falou bem de alguém, quando virou as costas da pessoa, ela falou pra você: nossa, eu odeio essa pessoa. Aí você sabe. Mas ela elogiou você, o que você faz? Obrigado. Sabe o que é isso? A gente consegue discernir o elogio e a crítica, só não consegue discernir quem está falando. E se eu te falar que muito mais do que é muito mais importante quem está falando do que o que está dizendo? E que se eu te dizer que para lidar com a crítica eu preciso aprender a discernir quem está falando muito antes do que estão falando. É mais quem do que o que. Entendeu? É muito mais quem. Por quê? Porque você corre um sério risco de estar dando ouvidos a um tolo e ignorando um sábio. Porque às vezes o tolo te elogia e o sábio te critica. Você vai preferir quem? O tolo. Tome cuidado, porque o tolo te leva à ruína. Aplausos não podem nos parar, críticas muito menos. Então entenda que precisamos discernir se quem está falando é sábio ou se é tolo. Se for tolo, o elogio dele na verdade é uma crítica. Se for tolo, pode ter certeza que a crítica dele é um elogio. Então, antes de tentar entender o que estão falando, quem está falando. Se for tolo, olha, falou alguma coisa? Não responda, não rebata, não discuta, ignore. Mas você falou alguma coisa? Repete ano que vem. Ai, irmão, tem que deixar brigar sozinho. O tolo briga sozinho. E quem tem o ministério da crítica, só critica. Deixa. Imagina que vida ruim, irmão, ter que ficar buscando o defeito dos outros todo dia. Porque o crítico, ele é profissional em encontrar defeito. Ele olha para o belo e encontra um defeito. Ele olha para o bonito e encontra um defeito. Ele vai para Paris, tem a Torre Eiffel, ele diz: nossa, mas a rua é suja. Tá entendendo? Ele sempre vai encontrar um defeito naquilo que poderia ser só contemplado, porque essa é a profissão dele. Tudo ele vê defeito, tudo ele vê problema. Ele ignora o todo, ele ignora o fruto, ele olha defeito. Ele é profissional. Então, meu lindo, sabendo que o homem não é perfeito, lembra que a gente leu? Não existe homem bom, justo, perfeito que não peque. Então a gente sempre vai ser criticado. Jesus, que era perfeito, não foi unânime. É unânime no nosso coração, mas os seus o traíram, o abandonaram. Quanto mais a gente que é cheio de defeito e de problema. Agora, posso te falar um negócio? Quanto maior você se torna, quanto mais longe você fica, mais profissional os teus críticos se tornam também. É verdade. Mais vontade de criticar vocês eles vão ter. A não ser que uma hora eles se cansem. Porque eu vou falar um negócio engraçado assim. É que quem não é respondido, só ignorado, uma hora vai olhar e vai dizer assim: nossa, eu tô passando vergonha aqui. Porque quem critica para paralisar e não te ver parando, vai chegar uma hora que ele vai dizer: não adianta, não consigo, não dá. Ele continua. É verdade, continua. Aí talvez ele canse. E se ele não cansar? Continue andando, continue caminhando,
Continue vivendo o propósito de Deus para você. Mas se um sábio atravessar o teu caminho e falar que alguma coisa está errada, é melhor você parar para observar aquilo que ele está falando. É melhor você pausar alguma coisa. Uma vez alguém dizendo que para todas as áreas da nossa vida a gente deveria ter um mentor. Para a área de finanças a gente tinha que ter alguém para ajudar. Para a área emocional a gente teria que ter uma outra pessoa. Para a área espiritual uma outra pessoa. Por que isso? Porque quando nós nos cercamos dos sábios, dos conselhos dos sábios, o nosso crescimento ele é exponencial. Lembra que eu disse no início, a crítica ela é exponencial para o crescimento, mas quando ela é proferida por um sábio. Porque você vai se incomodar, vai se irritar, vai mudar a postura. E é isso que vai nos transformar, é isso que nos transforma. Compreendendo isso, eu tomei algumas decisões na minha vida. Eu decidi que eu preciso ter um pastor. Eu vou falar isso publicamente hoje pela primeira vez aqui. Talvez eu já fiz de várias formas, mas eu vou falar publicamente. Eu decidi que eu preciso de um pastor. Por que de um pastor? Porque eu preciso de alguém que cuide da minha vida espiritual. Para que se um dia eu estiver desanimado, ele seja o meu Elifaz. Ele chega para mim e diga: olha, cadê as palavras que você usa para os outros? Elas não servem para você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A gente tenta ignorar os sábios. Muitas das vezes a gente não quer ser cuidado, a gente não quer ser visto, mas a gente precisa. Então eu tenho um pastor. Eu tenho alguém que na área financeira me ajuda. Quando eu tenho dúvida, o que eu faço? Ele me ajuda. E sabe, eu tenho a minha esposa. Ai, a minha esposa. Quem é casado sabe que a crítica é poderosa. E esposa, irmão, quando fala, é melhor você ouvir, lindo. Esposas são... Quanta verdade no amém. Ai, Jesus. Irmão, a mulher tem termômetro espiritual muito mais aguçado do que a gente. É tão prova disso que no Éden, Satanás foi primeiro em quem? A mulher. Porque ela é estrutura. A gente, irmão, a gente é homem, a gente é prático. Mulher não. Mulher é diferente, mulher é mais sentimento, mais, sabe, mais cadenciado. E eu vou falar uma coisa da minha casa, engraçada. Minha esposa, ela tem um termômetro nela para quem não presta. Irmão, ela bateu os olhinhos, ela falou assim: não vale nada, hein? Quer ver pra mulher ser vergonha, então? Ela assim, saí, ó. E aí, irmão, durante muito tempo, eu refutava ela. Falei, nossa, que absurdo. Julgar dessa maneira. Não, mas porque ela sabe do que ela tá falando, irmão. Eu não sei explicar, mas a menina é doida. Ela tem um termômetro nela, ela sabe. Irmão, todas as vezes que eu bati de frente com ela, eu tive que dizer depois, eu estava errado. Sabe o que é isso? É um dos propósitos do casamento. O casamento é para que você seja amado e criticado para crescer. Ai, meu marido só me critica. Se ele faz isso com sentimento errado, tudo bem, mas se ele faz isso em amor, talvez seja a hora de você ouvi-lo melhor. Para ouvir o que ele está dizendo. Para ouvir o que ela está dizendo. Ela está dizendo para você, você só está tomando banho 2 vezes por semana. Entendeu? Faz sentido só tomar mais banho. Nossa, ela só me critica e você fede. Você joga bola todo dia. Ela já falou, chega de jogar bola todo dia. Você está achando que você é o quê? Atleta profissional? Você ganha? Então fica em casa um pouquinho mais. Sabe, parece coisas tão triviais, mas que isso também é lidar com a crítica.
É lidar com a crítica de quem se importa com você, de quem te ama. A minha mãe fez uma crítica para essa mensagem, irmão. Ai, minha mãe, bonitinha, ligou para mim. Mano, olha, ela cheia de dedo comigo. Olha, quem vê eu sou perigoso, né? Não vai ver. Mas que ela confia em mim também. Mas assim, mano, olha, a mãe sabe que tu é um menino sábio. Ela fez toda uma narrativa para não brigar. Aí ela falou assim: olha, a mãe acha que essa mensagem, o título dela é muito pesado, só porque ela aprende a ignorar os tolos. Eu falei: não, mãe, nada a ver, não é pesado não. A mãe: então tá bom, filho, você sabe o que você faz. Minha mãe desligou o telefone e eu fiquei assim olhando. Aprende a ignorar os tolos. Aprende a ignorar os tolos. Então quer dizer que todo mundo que critica é tolo? Aí, irmão, eu fiquei: não, né? Aí Deus mudou toda a palavra. Uma crítica pela pessoa certa muda o rumo de uma palavra. O que mais pode fazer pela nossa vida? Então, a próxima vez que alguém te criticar, antes de ver o que estão falando, veja quem. E talvez você vai ter que parar para ouvir. Vai ter que engolir o orgulhinho de sequinho. Ah, é verdade, você está certo. Mas você vai crescer, vai evoluir e Deus vai abençoar você. Amém? Jesus, quem mais nos critica do que o Senhor? Quem mais trabalha no nosso ego? Sabe, quem mais trabalha no nosso caráter do que o Senhor Jesus? O Senhor nos faz enxergar as pessoas boas que estão à nossa volta e que têm direito de acessar o nosso coração. Jesus, não permita que a gente endureça, que o orgulho cegue e que a gente perca a noção do bom conselho. Jesus, clareia a nossa mente, não permita que a gente fique cego e não consiga ver as consequências. Nos cerca de amigos, sabe, Senhor, que são cheios da Tua presença, que são corajosos para falar a verdade e que nos ajudem a crescer. Porque no fim, não é mais sobre crítica, é sobre quem. E sobre quem a gente vai precisar do discernimento do Teu Espírito. Nos dá discernimento. Abre os nossos olhos. Essa é a minha oração, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.